Primeira pergunta para o senhor Federico Bussinger. O senhor disse em um vídeo, estudaram, viu, para vir aqui ver a palestra. O senhor disse em um vídeo do YouTube, Paraíso Ameaçado, que não existe mangue e que o araçá não existe. O que dizer, então, das mais de 500 espécies catalogadas e pelo menos 5 só existentes ali? Essa é uma pergunta, eu não conheço esse YouTube, não sei do que está tratando. O que é possível dizer é que isso possivelmente deve ser uma referência aos estudos que eu citei em algum dos quase 200 debates que eu fiz aqui na região e fora dela sobre o tema aí da ocupação da área do Araçá. O que eu possivelmente devo ter dito, não sei exatamente se foi sua pergunta, é isso? É que há estudos científicos que tratam da matéria que contestam uma quantidade de coisas absurdas que a gente ouve falar, que estão aí, às vezes, citadas na imprensa e dadas a entrevistas. A área do Araçá, a área de costa aqui da região, foi alterada com o tempo. A Rua da Praia chama Rua da Praia porque foi uma área, tempos, décadas atrás, na verdade, era o limite, efetivamente, do mar. E isso foi sendo ocupado. Então, há uma área remanescente, a enseada do Araçá, e o chamado Mangue do Araçá, propriamente dito, é uma área de 1.000 e poucos metros quadrados, cerca de 400 arbustos que tem. E eu até acho que passei e mostrei ali na apresentação que veio. E a área do Araçá, inclusive nos estudos feitos no centro de pesquisa, tem estudos mostrados e publicados da CETES, sequer é a área de maior diversidade e de maior variedade dos animais marinhos que ali estão. E isso deve ter sido por conta disso. Eu desconheço essa matéria de estudo. Agora, eu diria que essa é uma matéria que eu diria praticamente vencida, na medida em que a discussão do aterro do Araçá, ela já não mais se coloca. Então, e isso eu expliquei na apresentação, a tecnologia, o método construtivo que foi utilizado, que está proposto agora, é a construção com estacas e lajes, de forma que não vai mais ser aterrada a área. E isso, inclusive, amplia a área de incrustamento. E isso deve, seguramente, aumentar a diversidade da fauna na região. Isso vocês devem ter visto recentemente no Rio de Janeiro, está sendo proposto agora o afundamento de navios, justamente para proliferar a fauna. Ou seja, esse marzão que aí está, onde se realiza a fotossíntese, aí são gerados com a maré entrando e subindo 2 vezes por dia, e você gerar uma diversidade ali na área. Um incrustamento numa área muito superior, inclusive, das encostas que ali estão. Agora, eu acho que esse é um tema que sempre é recorrente aqui colocado, e eu diria o seguinte, para fazer uma síntese, que eu acho que é importante seria, todos os empreendimentos, eles têm impactos locais. Então, há impactos, sim, locais. Esses impactos, inclusive, foram minimizados e são mitigados e são compensados. E isso precisa ser cotejado com os impactos regionais, os impactos nacionais e planetários. Então, eu diria, sem sombra de dúvida, no balanço dos impactos, se analisar apenas a dimensão ambiental, eles acabam sendo enormemente positivos. Eu quero insistir nisso. Eles são positivos do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de redução de gases de efeito estufa, de redução de poluição, acidentes nas estradas, congestionamento em estradas e nos viários da região. Então, várias dimensões ambientais são impactadas
positivamente no balanço. Existe um impacto negativo local, que foi minimizado e mitigado, e o impactos positivos gerados. Agora, quando se consideram também os impactos sociais, os impactos econômicos do projeto, o balanço é francamente positivo, e isso é o que está demonstrado no RNIMA, está apresentado nas conclusões, enfim, do estudo. Essa é uma das coisas, o deputado que gosta dos temas conceituais, pelo que eu vi, eu diria que é uma mudança profunda que nós precisamos fazer no licenciamento ambiental. E nós precisamos aplicar a lei também nisso, porque a lei é clara, como diz o comentarista, a regra é clara. Ou seja, a análise dos impactos deve ser feita de uma forma conjunta, nas dimensões ambiental, social e econômica. Isso está nas boas práticas, isso está em todas as regras, só que nós não aplicamos isso aqui. Por mais benefícios econômicos, sociais e ambientais globais que o empreendimento tenha, sempre vai se discutir aquelas 3 ou 4 árvores que precisam ser remanejadas ou às vezes tiradas, e não é isso que diz a norma. A norma diz que eu preciso analisar o impacto nas 3 dimensões, eu preciso analisar o local, o regional, o nacional e o planetário, o que não é feito, e isso precisa ser feito de uma forma conjunta, o que tampouco é feito. Então nós precisamos, também desse ponto de vista, cumprir a lei e cumprir as boas práticas que nós não temos cumprido nesse tema. Muito obrigada. Eu só peço para que vocês sejam um pouco mais sucintos para mudar do avançado da hora. Professor Roberto da Silva, quem faz a pergunta é Gilson Furtado Leite. Senhor Roberto, qual é a sua opinião ou estudo sobre a possibilidade da diminuição da maioridade penal? Eu creio que esse debate que momentaneamente surge na sociedade em torno de, quanto a eleger setores mais frágeis da sociedade como se eles fossem responsáveis por todas as mazelas da nação, né? É como se fosse o inimigo público número 1. Né? Primeiro deve-se pensar que do conjunto dos atos criminosos praticados no Brasil, estamos falando, claro, daqueles que são levados ao conhecimento da polícia, do Poder Judiciário. Porque tem uma cifra negra aí de atos criminosos que simplesmente não são comunicados. Mas no conjunto das estatísticas sobre crimes no Brasil, os atos perpetrados por adolescentes são absolutamente insignificantes. Representa menos do que 1,5% de todos os crimes praticados no Brasil. Né? Então, qual é o peso que isso tem na percepção da sociedade em relação à violência? Tá? O fato é que constituiu-se um discurso a respeito da violência na sociedade muito centralizada nos modelos criados pelo regime militar, do modelo FUNABEM e FEBEM, que utiliza-se mais para amedrontar a sociedade e reforçar os mecanismos de controle sobre a própria sociedade do que de redução da criminalidade propriamente dita. Né? De outra forma, eu diria que uma sociedade que aceite punir cada vez mais precocemente os seus próprios filhos está denunciando a sua própria incompetência. Né? Porque naquela época, 98, se criou uma charge que era a expressão de um absurdo. Um bebê começando a engatinhar, começando de 8, 9 meses, querendo se levantar, começando a andar, já com uniforme de prisioneiro. Tá? Então, qual é a lógica de uma sociedade de colocar os seus próprios filhos cada vez mais cedo na prisão? Aos 16, aos 14, aos 12, aos 9 anos, como fazem em certas sociedades. Eu penso que essas duas coisas eu acho que são importantes. Primeiro, é a sociedade denunciando sua própria incompetência na criação e boa educação dos seus próprios filhos, prefere entregá-los na mão da polícia, da justiça e do Estado, porque se sente incapaz, incompetente ou fragilizado para proporcionar